Bem-vindos, buscadores! Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem do dia 29 de março ao dia 4 de abril de 2026, cumprindo uma semana de domingo a domingo. Vou começar, como sempre, com o Tarô Hermético, os arcanos maiores, para fazer nossa cruz humana, que são os principais aspectos do ser humano, o aspecto espiritual. Então vamos ver a frequência espiritual dessa semana, do material, da terra, do racional, ar, e do emocional, água. Fazer a mesma coisa com os arcanos menores para dar um complemento na nossa história, uma tiragem inglesa, né, que se chama, que é um arcano maior ou um arcano menor. E vamos ter nosso complemento, lembrando que é uma tiragem geral, então vai ser para todos, ou seja, algumas pessoas vão sentir mais nessa frequência, outras menos, mas é uma frequência que vai estar pairando aí por essa semana no mundo, e vamos ver como é que vai ser. Primeiro, aqui o espiritual, o material, o racional e o emocional. No meio, como sempre, eu deixo nossa intuição, nossa dica semanal aqui com o tarô cabalístico, para dar aquele complemento, aquela atitude que vai nos levar ao melhor caminho, tirar o melhor proveito de qualquer que seja a situação que venha a acontecer, porque a gente tem que lembrar que todas as experiências são válidas e todas fazem parte do processo, e por isso todas as experiências fazem crescer, sejam elas positivas ou negativas na nossa ótica, mas que sempre são possíveis de tirar proveito. Vamos então começar com o espiritual. Já começou bem, muito bem, até que enfim. Aqui eu vejo um avanço, o mago com o cavaleiro de paus, ou cavaleiro de bastões, que indica que a gente, finalmente, no nosso espiritual, na nossa noção de vontade de viver, na nossa atitude de vida mesmo, está as coisas começando a fazer sentido, a se encaixar. A gente está tentando, muito tempo já, colocar o ano em movimento e não está, sempre tem alguma coisa ainda para resolver, alguma coisa para acontecer, coisas que não dependem da gente, mas agora, no momento, me parece que está tudo muito mais claro. O que era para ser esclarecido já foi esclarecido. Agora o que está dizendo aqui é que está o momento de se mover, atitude, de materializar, de fazer acontecer com o mago aqui, com todos os elementos e o sol atrás dele aqui, e todos os elementos na mesa dispostos, ele em equilíbrio para fazer acontecer, com o impulso e a atitude do cavaleiro de paus aqui, o que vai para frente, o que tá querendo que as coisas se movimentem, é colocar o movimento em prática. Aqui pode ser uma atitude impulsiva, às vezes pode, mas um espírito impulsivo, se ele está controlado pelo mago, ele muitas vezes é impulsivo, mas com a atitude certa e correta. Então é um instinto que vem para o bem, vamos dizer assim, é uma força que vem para mover as coisas. Então vamos ver essa semana num panorama assim mais geral, um panorama mundial também. Vamos ver muitas coisas se resolvendo em algumas questões, movimentos certeiros de alguns líderes vão acontecer essa semana. E tudo que estava meio parado pode ser que dê movimento nessa semana. Foi uma semana um pouco tensa, a semana passada, em que nada foi definido, uma semana confusa, uma semana ilusória, porque tinha nosso espiritual estava na Lua, então a gente estava evitando fazer coisas grandes, né, na questão mundial, mas essa semana a coisa vai acontecer. É a semana em que as coisas vão dar movimento. Que bom. No material, a sacerdotisa com o 4 de taças. Então formou o par aqui do casal completo, um dos casais mais legais do tarô, que é o mago com a sacerdotisa. Ou seja, no material, a gente está seguindo a nossa intuição, seguindo as nossas convicções, mas ainda com uma certa calma, ou uma certa morosidade no nosso apego a essas coisas. Como que eu vou explicar isso? Na matéria, a gente vai estar mais propenso
a não, a não decidir coisas grandes no momento. Apesar do espiritual é de movimento, na matéria vai ficar um pouco mais letárgico, vai ser mais jogado para a intuição, vai ser jogado mais para será, porque o 4 de copas aqui, ele mostra que a gente ainda está pensando se vai pegar essa taça ou se ainda está triste de ter tomado tudo e não percebeu que ainda há algo a se fazer. E aqui, essa percepção desse algo vai demorar um pouco em relação ao espiritual, ou seja, a nossa atitude espiritual já decidiu, mas a nossa prática material precisa ter uma certeza mais profunda sobre as ações. A gente precisa, no material, mover nossas peças baseado na nossa intuição, mas procurando sinais, procurando essa taça perdida, com a sacerdotisa que procura os sinais, que procura a intuição, as sincronicidades. Então, eu acho que a dica aqui no material só haja quando você vê a sincronicidade na sua cara, quando você tiver certeza intuitiva daquilo. Vamos tirar depois um complemento para entender melhor, mas parece uma boa dica aqui, seguir a intuição no material, não sair fazendo grandes movimentos sem antes pensar e intuir que aquele movimento tem uma sincronicidade legal. No mental, o Sol com o 8 de copas. O Sol com 8 de copas é uma boa combinação, porque a gente iluminou na nossa mente o que não quer, iluminou o que deve ser mudado. O Sol é maravilhoso, o Sol é uma das melhores cartas, e o 8 de copas é quando a gente vira as costas para o que foi iluminado, porque a gente sabe que não vai ser para a nossa vida, que não está bom, que não é para a gente, que a gente tem que seguir um novo caminho. Ou seja, no mental aqui é uma resolução de atitude, resolução de caminho. É aquela confusão que estava na semana passada vai dissipar no nosso mental e a gente vai mover para a direção que a gente realmente quer. Aqui está muito claro, não tem muito o que comentar. Aqui é um renascimento na direção correta, mesmo que tenha que virar as costas para algo que não estava positivo. Aqui a gente vai deixar pensamentos tristes para trás. Aqui é o momento de mudar a nossa frequência mental de preocupação para algo novo. Tá muito bom o mental. No emocional, o mundo, 2 de taças. O que, minha gente? Quem está procurando amor está propenso aqui, passando um portal que vai trazer uma grande parceria. Claro, para quem está procurando, para quem não está procurando, para quem está em relação já funcionando, aqui é o novo ciclo na própria relação ou questões familiares. Mas aqui é pessoas que você ama, uma grande aliança se formando. Aqui pode ser uma grande aliança de almas. Olha, eu ficaria esperto para pessoas novas que apareçam na sua vida essa semana, porque aqui é uma pessoa nova, um mundo, a Sofia, novas ideias, novas atitudes, novas formas de pensar, de ser, de agir. Algo que está estagnado no teu emocional pode revolucionar essa semana. Está positivíssimo para novas relações nessa semana. Positivíssimo. Para quem está procurando, saia, se mostre. Passe os portais, rompa com medos, saia, deixe para trás o que não estava bom e rompa com os medos. Está muito boa essa semana aqui, arcanos maiores muito fortes, o mago e a sacerdotisa, o sol e o mundo. Aqui está brilhante, brilhante. Vamos continuar aqui com uma complementação do mago com o cavaleiro de bastões. Mas já posso adiantar que está uma semana de atitudes, e que no material teria sim que ter uma atitude mais sensibilizada com o inconsciente. Vamos então, 3 cartas com o mago e o bastões, aqui já foi. A primeira que saiu foi o 2
a lua e o trevo. Semana passada no espiritual tinha saído a lua, ou seja, estamos aqui no passado, deixando essa lua para trás, deixando essas ilusões e confusões para trás, e com o mago vendo o que é realidade. E, de repente, a gente chega e ilumina o caminho que estava ofuscado pela lua e há uma barreira no caminho. Só que é uma barreira muito fácil de remover. E como aqui saiu as duas cartas que são o número 2, ou seja, são as duas cartas que têm uma energia parecida, por quê? Porque o trevo e as pedras no caminho são a mesma energia. A diferença é que quando você tira as pedras do caminho, quando você limpa o seu terreno, o trevo brota, a sorte brota. Então aqui a mudança, aqui requer essa atitude do mago com o cavaleiro dos bastões, a atitude de passar esse caminho aqui, de limpar esse caminho, de resolver essas pequenas questões espirituais que ainda estão, para transmutar este caminho de pedras em um campo de sorte. Aqui está a transmutação sendo oferecida, claro, com um pouco de intuição trazida da semana passada, que a gente viveu uma semana confusa com a lua, mas ela nos ajuda a intuir, né? Ela nos ajuda a criar a intuição. Então aqui está bem interessante para fazer essa mudança dos pequenos problemas para um campo de sorte. Não veja pequenos problemas como grandes problemas, porque isso nos trava e não é necessário. Vamos então aqui a sacerdotisa com o 4 de taças. A sacerdotisa também é a lua, né? Ela também representa a lua. Vamos lá. 3 cartas, mais 2, mais uma. Mais uma carta. Opa, muitas. Não. Só mais uma. Nossa. Vou aceitar essa última aqui, que não virou. A cigana, a criança e as corujas. Olha a sacerdotisa aqui. A sacerdotisa aqui nessa combinação cigana, que segue a sua vontade, segue suas intuições, segue a sua certeza mística, né? Com as corujas, que também simboliza aqui a noite, a lua, a sacerdotisa, a magia. Com a criança aqui, quer dizer que sim, a gente está entrando numa questão na nossa matéria de novidades, de querer fazer, de estar animado para fazer coisas novas, para estar animado com o novo ciclo que se abriu. E aqui, mas porém, aqui requer uma comedição, comedido, ser um pouquinho comedido com a sacerdotisa, com a coruja, que é: eu venho correndo, venho feliz, venho fazendo com amor ao que eu faço, porém eu vou ver bem aqui, analisar bem aqui o caminho. Não vou ser impulsivo na matéria, não vou atirando para todo lado, vou seguir a minha intuição, vou conversar com pessoas mais sábias que eu para tomar decisões, vou analisar muito bem o caminho antes de me atirar em confusões, se eu vou investir, vou conversar muito bem com muita gente antes, se eu vou mudar de rota, eu vou fazer pesquisas. A sacerdotisa, ela segue a intuição, ela vê a sincronicidade nas coisas. Com a coruja, requer sabedoria na hora de conversar e falar e se mover nas questões materiais aqui. Como eu já tinha dito, só reforçou a sacerdotisa essa intuição aqui no material. Vamos então no mental, o Sol e os 8 de taças. Mais uma, foi. O navio, a mensagem e os jardins. Parece sim que no mental a gente está se afastando de pessoas e situações. A gente já se afastou. Aqui com o 8 e o barco, né? Esse distanciamento do pensamento em situações negativas. A gente sim recebeu essas informações, vem recebendo as informações, vem recebendo mensagens, vem recebendo, fazendo conversas e trocas com o que nos levou a isso, a esse afastamento. Mas no futuro aqui, com o renascimento do sol, das crianças aqui, elas estão, né, nesse jardim, e aqui aparece o jardim também.
Ou seja, é uma renovação mental aqui, indo para, provavelmente, a gente vai trocar um pouquinho o grupo que a gente conversa, o grupo que a gente anda. Aqui parece que há uma pequena reformulação das pessoas à sua volta que você troca mentalmente. Às vezes é uma questão assim de troca 2, 3 pessoas, o melhor amigo vai embora, vem outro, os melhores amigos, assim, né? Aquele grupo que você conversa mais. Às vezes algumas pessoas dão uma sumida e outras vêm. Me parece uma pequena troca de convivência aqui nessa semana e que vai ser benéfico, porque é um renascimento com o sol e deixando coisas pesadas para trás. Às vezes nossos melhores amigos ou nossos grupos estavam com questões já que já vinham carregando pesos antigos que estavam sendo um pouco, incomodando um pouco, e é a hora de deixar isso para trás. Nos amores aqui, no emocional, o mundo com 2 de taças, essa combinação de encontro de almas aqui, numa nova realidade, vamos ver, aqui que me parece muito bom. Ai meu Deus, que é isso, minha gente? Olha, para quem está procurando, me parece que vamos encontrar aqui, algumas pessoas podem ser que encontrem a pessoa, porque tem vitória com a cruz, mas uma vitória um pouco sacrificante, ou seja, uma vitória que tem que ser lutada aqui no mundo, né? Passar esse portal, romper essa barreira, tem que ter uma luta, uma estabilidade, uma segurança no que você está fazendo com as alianças aqui, né? Alianças e o 2 de taças, que é a carta da aliança, aqui veio repetido. É a carta do encontro de 2 alianças, aqui, 2 pessoas, de 2 almas que se combinam. Olha, essa semana, para quem está procurando ou quem está esperando há muito tempo uma pessoa importante na sua vida, abra o olho, ela pode aparecer, essa pessoa pode aparecer aqui. Pode ser que não seja a coisa mais fácil passar por esse portal, mas ele vai trazer a vitória e a estabilidade e a aliança. Aqui podemos estar falando numa semana que muitas pessoas encontrem o seu companheiro ou companheira para a vida, ou para um bom período aqui. Muito interessante, vamos ficar espertos. Estou curioso, vamos ver a semana que vem. Botem nos comentários, seria interessante ouvir vocês falando. Vamos ver nossa dica final aqui, eu acho que vai ser uma carta de copas, eu vejo uma rainha de copas saindo aqui. Vamos ver. Olha, a lua. Nossa, a lua. Ou seja, se a lua vem na nossa dica, ela pede intuição, ela pede confiar nos seus instintos e ela pede que a gente vá iluminando nosso caminho aos poucos, sem acreditar em grandes ilusões. Ou seja, sem muita sede ao pote no primeiro momento. Mas a lua, ela vê todas as possibilidades, só que não se iluda com nenhuma. A lua, ela nos pede que a gente siga as sincronicidades como sinais para nossas decisões de vida. Aqui, uma introspecção com o mago, a sacerdotisa aqui, não é de se estranhar que sai a lua no meio. Aqui tá os grandes, vamos dizer, as grandes forças de jovens magos aqui do tarô, né? Dos magos que estão ativos, a sacerdotisa e o mago. E a lua, ela segue as sincronicidades e a intuição, segue as possibilidades, que não duvidando de nada, mas o sábio ou a sábia, o mago, a sacerdotisa, eles dão os passos aos poucos, analisando todas as situações, vendo todas as sincronicidades para entender qual é o melhor caminho. Então, a dica é: vá com confiança quando você consegue ver um pedaço do caminho. Mesmo que você não veja o caminho inteiro, esse pedaço do caminho, ele está me dando alguma confiança, alguma sincronicidade, eu vejo sinais de positividade aí. Siga seu instinto,
acredite que essa semana está uma semana de evolução além da matéria. Aqui a nossa intuição vai ampliar. Quem viver essa semana com sabedoria vai dar um passo na sua própria força interior, que podemos chamar de mágica, mas na sua força interior que toma as decisões corretas por instinto, intuição, por sincronicidades. Obrigado por virem. Espero que desenvolvam essa semana esse caráter da personalidade de todos, mas é uma semana bem propícia para desenvolver a sua dita ou espiritualidade, mas pode usar outros nomes, a sua conexão com o todo intuitiva. Obrigado por virem, espero que gostem, façam exercícios intuitivos e de sincronicidade essa semana, prestem atenção em pessoas novas que chegam, novas amizades e novos amores. Obrigado por virem, espero que gostem, é uma semana positiva, sejam felizes. Ai, amém. E lembre-se, o todo é tudo.